Você está pensando em escrever uma história em quadrinhos e não sabe como estruturá-la? Assista o vídeo até o final que eu vou te ensinar uma técnica muito simples. Olá, meu nome é Gabriel Arraes e eu sou roteirista de histórias em quadrinhos. Eu tenho trabalhos publicados aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu sou formado em produção audiovisual, em publicidade e propaganda, e eu também estudei roteiro na Academia Internacional de Cinema, no Instituto de Cinema de São Paulo e na Roteiraria. Dentre alguns trabalhos que eu já escrevi estão Necromorphos, Savants of Sounds, Turma do Ângelo e Petrus. Nesse vídeo tutorial, eu vou te ensinar como estruturar uma história utilizando a teoria dos 3 atos. Essa teoria foi proposta inicialmente pelo filósofo Aristóteles, mas ela foi difundida mundialmente pelo escritor norte-americano Sid Field em seu livro Manual do Roteiro. Tem muita gente que subestima essa estrutura por achar que ela é clichê ou que ela torna todas as obras previsíveis. Mas apesar disso, ela ainda é muito relevante nos dias de hoje, pois nós nos identificamos com ela. E para provar, eu quero que você pense em qualquer filme hollywoodiano de aproximadamente 120 minutos que você goste muito. O primeiro ato nesses filmes é a apresentação, e ele dura cerca de 30 minutos. Na próxima vez que você for assistir um filme da Netflix, preste atenção em qual minuto você percebe se está gostando ou não do filme. Em filmes, o roteirista usa os 30 primeiros minutos para apresentar os personagens, a história e a premissa dramática. E geralmente nos primeiros 10 minutos de um filme, você determina consciente ou inconscientemente se está gostando do filme ou não. Com uma história em quadrinhos, é quase a mesma coisa. Os primeiros 10 minutos de um filme com a estrutura de 3 atos é a parte mais importante do roteiro, pois nele você precisa mostrar quem é o seu personagem principal, sobre o que se trata a sua história e qual é a situação dramática. Por exemplo, nosso protagonista quer uma coisa e o antagonista tenta impedir que ele consiga o que ele quer. O ato 2 ocupa metade da sua história e é chamado de confrontação. Aqui, você deve mostrar o que ou quem seu personagem quer vencer ou conseguir e todos os obstáculos que ele vai enfrentar, um por um. Quem está assistindo sabe o que o personagem quer. O ato 3 é a nossa resolução. E resolução não significa fim, significa apenas uma solução. Significa que resolvemos a história. Agora que você já sabe quais são os 3 atos, vamos descobrir como passar de um ato para o outro. Começamos com o setup, que é quando apresentamos nossos personagens em seu mundo normal ou em determinado momento da sua vida ou situação. Para passar de um ato para o outro, usamos os plot points, ou pontos de virada. Ponto de virada, como o nome já diz, é qualquer coisa, incidente ou evento que faça uma ação ir em outra direção. O primeiro plot point acontece no final do primeiro ato, geralmente entre os 25 e 27 minutos do filme. O segundo ponto de virada tem a mesma função do primeiro. Também um incidente que leva a história em uma outra direção e engancha no terceiro ato. E geralmente acontece entre os minutos 85 e 90 do filme. Esse é o paradigma de um roteiro de 3 atos. E o Sid Field costumava dizer que se um roteiro fosse uma pintura em uma parede, ele seria desse jeito. Mas lembre-se que o paradigma é uma forma e não uma fórmula para você estruturar a sua HQ. Agora, eu vou colocar uma história em quadrinhos de 22 páginas abaixo dessa estrutura de um filme de 120 minutos. Você pode definir qualquer número de páginas para sua HQ e usar essa estrutura. Eu vou usar uma de 22 páginas porque fica fácil para mostrar usando alguma das HQs que eu já escrevi. Então teremos aproximadamente 5 páginas e meia para a apresentação, 11 páginas para a confrontação e mais 5 páginas e meias para a resolução. Você tem que lembrar que escrever um roteiro é um processo passo a passo. Você escolhe o tema, estrutura a história, escolhe os personagens, você escolhe se a história vai ser plot driven, que é quando ela é movida pela trama, ou se é character driven, quando ela é movida pelo personagem.
Como eu acho que você já pensou em tudo isso e já está com a história pronta na sua cabeça, vamos direto para a ação. Quando eu começo a escrever uma história, eu já sei como ela termina. Então eu escrevo o acontecimento mais importante de cada página e vou adaptando para funcionar dentro da estrutura que eu estou usando. Eu consulto a estrutura para saber onde serão os pontos de virada da minha HQ. Os pontos de virada num filme de 120 minutos correspondem às páginas 5 e 17 da minha HQ de 22 páginas. Por exemplo, na HQ do Necromorphos número 1, nós descobrimos quem é o personagem principal e seus poderes nas 3 primeiras páginas. Descobrimos que ele consegue se transformar fisicamente e ter as memórias de qualquer pessoa apenas tocando nos restos mortais dela. A página 1 e 2 correspondem aos 10 primeiros minutos do filme. Geralmente nos primeiros 10 minutos do filme você conhece o personagem principal. Então, em uma página e meia eu tento fisgar o leitor. E para isso você precisa de um texto matador. Nessa primeira página você dá o tom, é como se você falasse, essa é a minha história, eu vou seguir nessa linha. Como as primeiras páginas de Necromorphos são para maiores de 16 anos, eu vou mostrar as primeiras páginas de Savants of Sounds como exemplo. Aqui conheceremos Boda, a personificação do som das guitarras, e o seu primeiro encontro com uma humana adulta que consegue enxergá-lo. Lembrando que numa história em quadrinhos que começa em uma página ímpar, é preciso pensar no mini gancho no último quadro de cada página ímpar para tentar fazer o leitor continuar querendo virar as páginas. E eu estou falando dos mini ganchos, não confundir com o cliffhanger, que é o famoso gancho no final das edições seriadas, aquele famoso continua 3 pontinhos. Voltando ao Necromorphos, nós temos o primeiro ponto de virada quando ele decide mudar de forma para abordar uma mulher que o tinha rejeitado quando ele se apresentou como homem. Aqui, nós podemos unir o paradigma de Sid Field com a estrutura narrativa chamada A Jornada do Herói. A Jornada do Herói, que com certeza você já ouviu falar, é um modelo clássico e mitológico de contar histórias, e ela foi criada por Joseph Campbell e adaptada por Christopher Vogler. E eu aconselho você a ler também A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Então, nessa estrutura, para 22 páginas, seria interessante você usar as 5 primeiras etapas em mais ou menos 5 páginas e meias da sua HQ. E é o que chamamos de mundo comum. Que são eles: o mundo comum, chamado aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor e travessia do primeiro limiar. Para o vídeo não ficar muito grande, você pode pesquisar melhor sobre cada passo e aplicá-los na sua HQ. No ato 2, a confrontação, que vai da página 6 a 17, ele é chamado de Mundo Especial, e nele nosso personagem passará por mais 4 etapas, que são provas e aliados, aproximação da caverna secreta, aprovação e recompensa. Em Necromorphos 1, nós vemos nosso protagonista chegar na caverna secreta quando ele é capturado e levado a um porão. Essa etapa também é chamada de Ventre da Baleia, e é o momento que o herói alcança o ponto mais baixo da sua trajetória. Necromorphos estava ferido, isolado, cansado, sem sua carteira de ossos, mas ele consegue sair utilizando o que chamamos de artefato mágico ou recompensa. Para exemplificar o ato 3, eu vou usar outro quadrinho que escrevi. Em Petros, conhecemos um porquinho que sofre bullying por não conseguir erguer a cabeça e enxergar o céu. Ele foge da fazenda onde mora para tentar olhar para o céu de um monte próximo à fazenda. No final da história, após Petros ver uma clássica jornada do herói, temos a resolução. E nela nós vemos Petros no caminho de volta, na ressurreição e no retorno com Elixir. O retorno com Elixir é quando o personagem tem o poder de transformar o mundo normal que ele saiu no começo da história, da mesma forma como ele foi transformado. O final de Petros ainda conta com um ponto de virada que é o charme da história.
Nas histórias fechadas com 22 páginas, eu gosto de colocar um epílogo, mostrando algo que eu já havia apresentado durante a história. Serve como aquelas cenas extras que você fica esperando nos filmes da Marvel. Você vai perceber isso nas últimas páginas das 4 edições de Necromorphos. Nesse vídeo tutorial, eu mostrei a estrutura em 3 atos, mas também existem histórias que são contadas em 4 atos, e dos anos 2000 para cá, muita gente tem utilizado a estrutura de 5 atos. E lembrando mais uma vez, a estrutura não é uma fórmula, você pode utilizá-la ou não na sua HQ. Em último caso, você pode utilizá-la se estiver passando por algum tipo de bloqueio ou se a sua história não está avançando. E se você gostou de alguns quadrinhos que eu mostrei no vídeo, tem o link deles aqui na descrição. Então espero que vocês tenham gostado, me sigam nas redes sociais e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!